Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. No quadro do agravamento da crise internacional do capitalismo, Portugal sofre hoje uma crise nacional profunda. A política de direita, praticada nos últimos 33 anos, promoveu a destruição do setor produtivo, a quebra da soberania alimentar, o endividamento externo, as privatizações, a ruína das PMEs, o desemprego e a precariedade. Promoveu os baixos salários e pensões, a pobreza, as injustiças sociais, a insegurança e a corrupção. Empurrou Portugal para o declínio. A situação em que vivemos tem responsáveis. São o PS, o PSD e o CDS-PP que se têm revezado em turnos de governo sempre orientados pela mesma política com os resultados que estão à vista. O PS prometeu, criou expectativas, falou de mudança, mas como é hoje evidente, o seu governo foi não só um continuador da política do PSD e CDS-PP, como conseguiu levá-la até onde esses partidos não tinham conseguido. Optou pelo favorecimento dos grandes grupos económicos e financeiros e por um violento confronto com os trabalhadores e as populações. Ao mesmo tempo que garantiu os lucros do capital financeiro, promoveu a redução do poder de compra dos salários, cortou nas pensões de reforma, reduziu o apoio aos desempregados, atingiu os serviços públicos, em particular o Serviço Nacional de Saúde e a escola pública. Criou uma situação difícil às novas gerações e compromete o seu futuro. Atacou os trabalhadores portugueses com a alteração para pior do Código do Trabalho, rasgando os compromissos que havia assumido. Declarou guerra e denegriu importantes setores profissionais, dos trabalhadores da administração pública central e local, dos professores, dos enfermeiros, aos militares, aos profissionais das forças de segurança e da justiça. Poucos foram os trabalhadores que escaparam à hasanha persecutória deste governo. O governo PS comportou-se na relação com os trabalhadores e o movimento sindical como seguidor, com um quarto século de atraso, da concepção retrógrada e trauliteira de Margaret Thatcher. Impulsionou a calúnia, a intimidação e a repressão, mas não conseguiu travar a indignação, a luta e o vigor da afirmação dos direitos democráticos de Abril. A agressividade da ação do governo desencadeou das maiores manifestações, greves e paralisações das últimas décadas. Dos trabalhadores, dos agricultores, dos utentes da saúde, dos estudantes, dos professores, dos enfermeiros e de tantos outros, a culminar na marcha Protesto, Confiança e Luta, em que mais de 85 mil participantes, convocados pela CDU, mostraram um inequívoco cartão vermelho à política do governo. O Sr. Primeiro-Ministro, do alto da sua arrogância, quando se comprovava que várias dessas ações eram as maiores de sempre, ironizava, dizendo que já estava habituado. Acumulou recordes de insatisfação e protesto ao longo dos últimos anos. Agora juntou mais um recorde. Conseguiu levar o PS a ter o menor número de votos de sempre em qualquer eleição. E isso é em grande medida consequência de ter optado e de se ter habituado a governar contra os interesses populares. A questão que hoje se coloca não é apenas um problema de estilo, que possa ser resolvido passando de uma real arrogância para uma falsa humildade. Nem sequer é um problema apenas de pessoas ou siglas partidárias. A questão essencial com que Portugal se confronta é um problema de opções e de política. A situação do país está à vista. A insistência na política que criou os problemas existentes só pode agravá-los. Aqueles que conduziram ao longo das últimas décadas Portugal para a crise não têm nenhuma solução. A sua proposta é esperar que outros países recuperem, ou desde já preparar uma nova e mais agressiva fase de ataque aos interesses dos trabalhadores e do povo, invocando, desta vez, simultaneamente, a crise e o déficit, para afinal acrescentar crise à crise. É esta a censura que fazemos a uma política que conduz o país para a injustiça e que compromete o seu futuro. Uma censura que nasce do protesto e da luta, se traduz nas eleições e exige a ruptura e a mudança para uma vida melhor.
e que por isso mesmo é censura ao governo PS e à sua política, que em aspectos essenciais é também a política do PSD e do CDS-PP. É necessária a ruptura e a mudança, uma política de esquerda que materialize os valores e princípios da Constituição da República Portuguesa, que acabe com um poder político voluntariamente aprisionado pelos interesses dos grupos económicos e financeiros, pelas privatizações, pelas negociatas e escandaleiras, e coloque no comando da política nacional os interesses do país, dos trabalhadores, da juventude, do povo português. Que acabe com o ciclo de abdicação dos interesses nacionais e assuma uma estratégia de desenvolvimento para o país. Uma política que valorize o trabalho e os trabalhadores, defenda e dinamize os setores produtivos e a produção nacional, assegura um papel determinante do Estado nos setores estratégicos e uma administração pública e serviços públicos eficientes ao serviço do povo e do país. Uma política assente na defesa do meio ambiente e na promoção do efetivo desenvolvimento regional, no acesso à cultura, na defesa do regime democrático, no combate à corrupção e ao tráfico de influências, na afirmação de um Portugal livre e soberano. Uma ruptura e mudança que implica sinais claros e medidas urgentes, designadamente na resposta aos problemas económicos e sociais. Impõe-se, como o PCP propõe, o alargamento dos critérios de acesso e o prolongamento do tempo de atribuição do subsídio de desemprego. É inaceitável a situação que continua de mais de 600 mil desempregados e com mais de metade deles sem acesso ao subsídio de desemprego. O PCP tem proposto, tem insistido e pela sexta vez vai trazer a esta Assembleia uma proposta para alargar os critérios de atribuição do subsídio de desemprego. É mais uma oportunidade para o Partido Socialista responder a este grave problema social. Mas queremos dizer, e insistiremos as vezes que sejam precisas, até se resolver o problema da proteção dos desempregados. E acabará por ser resolvido, como foi resolvido o problema do aumento do salário mínimo nacional, que o Governo tinha comprometido e tinha criticado quando pela primeira vez foi proposto. Impõe-se, como o PCP propõe, a concretização do aumento dos salários, o combate ao abuso do layoff, a alteração do Código do Trabalho e da legislação laboral da administração pública. Impõe-se, como o PCP propõe, a revogação do Estatuto da Carreira Docente e a alteração do modelo de avaliação. Impõe-se, como o PCP propõe, o aumento das pensões e a revogação das normas penalizadoras do seu valor, a salvaguarda do direito à reforma aos 65 anos e a possibilidade da sua antecipação sem penalizações para os trabalhadores que tenham carreiras contributivas mais longas. Impõe-se, como o PCP propõe, o reforço de efetivos e meios para um policiamento de proximidade e uma política de segurança com mais prevenção. Impõe-se, como o PCP propõe, a eliminação do pagamento especial por conta nas PME, a taxação de todas as mais-valias bolsistas e a criação do imposto sobre o património imobiliário. Este é o sentido da política indispensável e não o prosseguimento de medidas profundamente inaceitáveis como as que constam em novas iniciativas do Governo na área do trabalho e no seu propósito de favorecer escandalosamente as seguradoras e prejudicar os sinistrados com a legislação sobre os acidentes de trabalho. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhores Deputados, os resultados eleitorais mostraram uma profunda derrota da política praticada pelo PS. O crescimento da CDU, que obteve o seu melhor resultado dos últimos 15 anos em eleições para o Parlamento Europeu, é elemento que dá confiança a uma vida melhor. Esse é o caminho para um Portugal mais desenvolvido e mais justo, que vai ser possível com a participação, a luta e o voto dos trabalhadores e do povo português. Disse.